Hoje vamos continuar com a história de Jacob e a nossa catequese intitula-se O Perigo das Riquezas. E começamos a nossa meditação com o livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 9 a 12. Jacob ainda conversava com os pastores de Harã, quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacob viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacob deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a informar ao pai. Por esta ação de Jacob, podemos pressentir como a sua mãe Rebeca imprimiu o caráter deste rapaz e como as virtudes humanas de Rebeca foram impregnando o coração de seu filho. Se vocês se lembram, quando Eliezer chegou à Mesopotâmia, ele pediu a Deus um sinal, que a jovem que o Senhor escolheu para Isaac lhe desse de beber a ele, como também aos seus camelos. Portanto, foi por esta caridade para com todos, este espírito serviçal, que Rebeca mostrou que tinha no seu coração. E agora vemos Jacob, que ele espontaneamente se aproximou, retirou a pedra da boca do poço e deu beber ao rebanho de seu tio. Como o cartão de visita, o cartão de apresentação de Jacob foi este espírito de serviço que sua mãe com certeza lhe ensinou. E realmente foi por causa desta boa obra que ele entrou em casa de seu tio, logo que Raquel contou ao pai o que se tinha passado no poço. À primeira vista, realmente, Labão recebeu o seu sobrinho com toda a hospitalidade, com toda a alegria, e Jacob ficou com ele um mês inteiro. Mas, no entanto, Labão era um homem astucioso, era um homem avarento, que nunca perdia uma ocasião de explorar alguém. E, neste caso, logo ele procurou uma oportunidade para explorar o seu sobrinho em seu proveito. E, por isso, o Senhor, lembre-se, naquele sonho que Jacob teve em Betel, o Senhor do alto da escada disse-lhe: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. E então, a primeira falsidade que Labão teve para com seu sobrinho foi quando Jacob pediu em casamento Raquel. Apesar de Raquel ser a filha mais nova, ele enamorou-se foi de Raquel, porque Lia, a filha mais velha, ela tinha os olhos não muito vivos, eram uns olhos meio mortiços. E como ele não tinha dote, portanto, ele chegou de mãos vazias, com a roupa do corpo, ele propôs trabalhar 7 anos de graça
para pagar o dote do seu casamento. E quando os 7 anos se passaram, ele pediu para casar com Raquel. Labão disse que sim, mas na noite de núpcias, ele, sem saber, ele consumiu o casamento com Lia, e só na manhã seguinte é que ele deu por engano. E é compreensível porque na Mesopotâmia a noiva estava completamente coberta por um véu. O noivo não havia. E quando foi introduzido ela foi introduzida no quarto, claro, naquele tempo não havia eletricidade nem nada disso, realmente ele consumou o casamento pensando que realmente era Raquel. Labão disse-lhe que ele não se apoquentasse, completasse os 7 dias da festa da boda, e a desculpa que Labão deu foi que na Mesopotâmia não há costume de casar a filha mais nova sem antes casar a filha mais velha. Só que Labão não avisou o seu sobrinho. E então ele fez a proposta ao seu sobrinho que completa os 7 dias da boda, e ao fim dos 7 dias ele dá-lhe Raquel, mas com a condição de ele trabalhar mais 7 anos de graça para o seu tio. Portanto, desta maneira, ele pagaria o dote da segunda filha. Portanto, na Mesopotâmia havia este costume, o noivo dava ou uma quantia em dinheiro ou presentes ao pai da noiva. E no dia da boda, o pai da noiva dava uma parte do dote do noivo à filha. Portanto, a filha recebia uma parte dos presentes e da quantia em dinheiro que o noivo deu ao pai. Portanto, ela levava para o casamento uma parte dos presentes que o noivo oferecia à família da noiva para apresentar como dote. Claro que Jacó, como não tinha nada, teve que trabalhar de graça durante 14 anos. Por isso, nós vemos mais tarde no capítulo 31 de Gênesis que a parte do lucro que Jacob deu ao seu sogro durante 14 anos, ele não partilhou nada com as suas filhas. Portanto, ele defraudou mesmo as suas próprias filhas. E quando Jacob fugiu da casa do seu sogro com as suas mulheres, com as escravas, as 2 escravas das suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos, depois de Labão ter perseguido Jacob e terem se encontrado, Jacob disse mesmo ao seu sogro o quanto ele tinha sofrido na sua casa. Portanto, Jacob disse ao seu sogro: eis que há 20 anos estou contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo o compensava a sua perda. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia de meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu te servi 14 anos por tu, as 2 filhas,
6 anos por teu rebanho e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu as minhas canseiras e o trabalho dos meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Realmente, ao fim dos 14 anos, Jacob pediu a Labão: deixa-me partir para voltar para a minha terra com as minhas mulheres, pelas quais te servi, os meus filhos, e realmente necessito voltar para a casa de meu pai. Labão pediu ao seu sobrinho que ficasse, porque ele soube por arte da adivinhação que Deus tinha abençoado a sua casa e os seus rebanhos por causa de Jacob, que tinha sobre si a proteção e a bênção divina. Deus abençoava o trabalho das suas mãos. E então Labão disse: fica comigo e diz-me qual é o teu salário que eu te pagarei. A única coisa que Jacob disse ao seu sogro era isto: todas as crias das ovelhas e das cabras que fossem malhados, ficaria para Jacob. E todas as crias que saíssem com... Normalmente elas saíam, as ovelhas tinham sempre crias brancas e as cabras crias pretas. Portanto, era muito raro sair crias malhadas. E Labão aceitou o negócio porque ele sabia até agora, praticamente nunca teve crias malhadas, portanto, Jacob, sem saber, fez mau negócio. E o artifício que Jacob fez para multiplicar as crias malhadas foi um artifício que o anjo do Senhor lhe disse em sonhos, conforme está escrito no capítulo 31. Portanto, em relação às cabras, quando elas acasalavam, era diante de varas listradas de branco. E quando os cordeiros cobriam as ovelhas, ele punha os carneiros voltados para as cabras pretas. E assim as crias nasciam malhadas. E, portanto, para que isto acontecesse, claro que ele escolheu as ovelhas mais sadias, ou as cabras mais sadias, com os bodes e os carneiros mais robustos. E assim as crias que deram eram com muito boa saúde, e as outras crias que nasciam brancas ou pretas não tinham essa preocupação, os animais acasalavam normalmente. E quando Labão se apercebeu que as crias malhadas se multiplicavam cada vez mais, ele por 10 vezes mudou as condições de pagamento. Umas vezes eram as crias às riscas, outras vezes eram as crias malhadas, outras vezes... Portanto, por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacob. Mas sempre Deus adaptou-se para favorecer o seu servo. Por isso, Jacob foi enriquecido com a bênção de Deus, e quando partiu, diz-nos o capítulo 30, Jacob partiu com uma grande quantidade de rebanhos, com servos e servas, camelos e jumentos. Portanto, realmente, o Senhor cumpriu a palavra que disse a Jacob por ocasião do sonho em Betel. Uma coisa é importante nós termos consciência: é verdade
que Deus abençoa e enriquece os bens dos seus amigos, mas isto não quer dizer que toda a riqueza seja fruto da bênção de Deus. Portanto, a sabedoria popular diz-nos claramente que há fortunas injustas. E por isso, os bens que se adquirem desonestamente não aproveitam aqueles que os têm. Portanto, até nós, nos nossos provérbios portugueses, dizemos: dinheiro roubado não faz fortuna. E realmente, muitas vezes, o injusto amontoa riquezas de uma maneira injusta e acaba por favorecer o justo. É o que aconteceu com Labão. Com a sua astúcia, ele, contra a sua vontade, realmente só beneficiou Jacob multiplicando os seus rebanhos, ao passo que os rebanhos de Labão iam diminuindo, porque as crias que saiam brancas nas ovelhas e pretas nas cabras realmente diminuíam. Portanto, nós vemos que tanto os livros dos profetas como outros livros, os sapienciais, sempre alertam que as riquezas são um perigo. Por quê? Porque as riquezas apegam o coração do homem, que o faz esquecer de Deus. Na abundância, põe-se a confiança nos bens deste mundo e o homem pensa que já não precisa de Deus para nada porque já tem o suficiente para viver regaladamente. Mas o livro da sabedoria realmente nos exorta a não confiar nem no ouro, nem na prata. E o sábio Agur, do livro dos Provérbios, diz isto ao Senhor no capítulo 30, versículo 8. Senhor, não me dês nem pobreza nem riqueza, mas deixa-me saborear a minha porção de pão de cada dia, para que não aconteça que, ao estar cheio, me desvie e diga quem é o Senhor, ou na indigência eu roube e profane o nome de meu Deus. Portanto, o ideal é: Senhor, deixa-me saborear a minha porção de pão de cada dia. Em outras palavras, Senhor, dá-me o necessário todos os dias para que possa viver dignamente e sem vergonha. E o Novo Testamento é a parte da Sagrada Escritura que ilumina este tema do perigo das riquezas. Portanto, é Nosso Senhor, e depois que é completado pelos apóstolos, pela sua correspondência, que nos ilumina este tema dos bens deste mundo. E em relação aos ricos, Jesus tem uma palavra muito dura. No Lucas 6, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós quando todos vos bendizerem, pois do mesmo modo seus pais trataram os falsos profetas. Portanto, vemos aqueles que vivem na fartura só para este mundo, cabe estes 4 ais de Jesus. E o Evangelho mostra-nos qual é a nossa verdadeira riqueza, que é aí que nós devemos pôr o nosso coração.
a primeira coisa que nós devemos apegar-nos e nunca largar é sempre ter consciência do grande amor que Deus nos tem. Deus amou de tal maneira ao mundo que lhe entregou o seu próprio Filho, não para condenar o mundo, mas para o salvar. Portanto, o Pai do céu deu-se totalmente a nós através do seu Filho. Portanto, é a primeira coisa que nós nos devemos apegar e nunca esquecer. A segunda coisa é, nós temos a possibilidade de viver em comunhão perfeita com o nosso Senhor. Como? Através do Santíssimo Sacramento. Através da Sagrada Comunhão, o Senhor é recebido por nós, o Senhor entra na nossa alma, mas também na comunhão o Senhor nos recebe. Há uma dupla ceia, como está escrito no livro do Apocalipse. Eu estou à porta e chamo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, na Sagrada Comunhão há uma dupla comunhão. Nós recebemos o Senhor e o Senhor nos recebe. E por esta união com Cristo, por Cristo, somos unidos ao Pai na força do Espírito Santo. Esta é uma outra grande riqueza do reino dos céus. E a terceira, o terceiro é, somos herdeiros. Herdeiros de quê? Da casa do Pai. Estamos destinados a toda a eternidade sermos felizes em casa do Pai, nesta plenitude de comunhão com a Santíssima Trindade e poder contemplar face a face como Ele é. Portanto, são estes 3 pontos, o nosso tesouro, que podemos compará-lo àquela parábola de Jesus, aquele homem que achou um grande tesouro num campo, foi vender tudo o que tinha para comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Também vale a pena realmente nós desprendermos o coração das coisas deste mundo para nos agarrarmos a estes valores eternos que não passam jamais. Por isso, é muito importante nós darmos aos bens deste mundo o seu justo valor. Claro que nós não podemos viver sem os bens deste mundo, mas não é necessário que nós transformemos os bens deste mundo no nosso Deus. Nós não podemos, não temos necessidade de realmente viver só para acumular, 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 porque nós não somos deste mundo. Tudo o que acumulamos, a morte nos vai tirar. Porque o que é do mundo fica. Já foi assim quando nós nascemos e vai ser assim quando nós morrermos. Nem sequer podemos agora levar o nosso corpo connosco. Portanto, só podemos levar connosco a nossa vida e as obras que fizemos. É isso. E as obras que fizemos que contam para a eternidade. As obras que nós fizermos para a nossa própria glória, o Senhor vai dizer, já recebeste a tua recompensa. Portanto, as obras que foram feitas para a glória neste mundo, ficam neste mundo. Por isso, é muito importante que nós demos aos bens o seu justo valor. Disse Jesus no Evangelho, claramente, que não podemos servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro.
Isso é o que diz as nossas Bíblias na nossa língua. Mas no texto original, o que está escrito no Evangelho de São Mateus é: não podeis servir a Deus e a Mammon. O que é isto, Mammon? Mammon é um nome de um demónio graúdo, daqueles de cartola que estudaram na universidade, que tem o poder, tem a sua pata em cima das riquezas deste mundo, em particular do dinheiro. Por isso, por causa da ganância do dinheiro, há tantas injustiças, há tantos pecados sociais. Vemos que por causa do dinheiro há verdadeiramente grandes desníveis na sociedade. Ricos, super ricos, e uma grande massa vivendo abaixo do normal, vivendo em miséria. Por isso há desequilíbrio. E por isso, por causa do dinheiro e das riquezas, há guerras, como vemos hoje, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, injustamente, a Rússia invadiu a Ucrânia por causa das riquezas, principalmente as usinas nucleares e o urânio que a Ucrânia tem. Porque eu vos digo, se a Ucrânia fosse um país pobrinho, como a África, tem países pobrinhos, a Rússia não olhava para ela. Se a Rússia está fazendo esta guerra, ameaçando o mundo, é porque ela tem grande interesse ali. E também nós podemos ver a influência deste demónio. Por exemplo, quantas pessoas estão viciadas no jogo? Quantas pessoas gastam tudo em casinos? Se nós visitarmos um casino, só olhar para as pessoas, a gente sente a febre do dinheiro. Sentimos como aquelas pessoas estão escravizadas por aquelas máquinas e por aqueles vícios. Por isso vocês vejam como este demónio Mammon tem um grande poder sobre a humanidade. Eu, quando era jovem, adolescente, ouvi de um padre pregador em Portugal, um sermão. Claro, já me esqueci da maior parte dos detalhes, mas fiquei com o principal, que houve um santo que teve uma visão em que o demónio ria-se de Jesus. E ele dizia para Nosso Senhor: tu, para teres um pouco número de pessoas contigo, tiveste que sofrer tanto, tiveste que passar tanto, tiveste que dar o teu sangue, morrer numa cruz, tudo isto, e são poucos os teus amigos. E eu, com poucas moedas de ouro a chocalhar na minha mão, eu tenho o mundo todo aos meus pés. Portanto, isto dá para ver como as riquezas têm um grande poder sobre o coração humano. E Jesus, no Evangelho, realmente nos mostra como este perigo pode realmente afetar a nossa relação com Deus. Diz Jesus no Evangelho: a terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita? Depois pensou: eis que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros, construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma grande quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te.
Mas Deus lhe diz, insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico aos olhos de Deus. E lembrem-se que Jesus falava em particular para os seus discípulos, e os seus discípulos eram pescadores, homens de lida do mar. E para estes pescadores o Senhor disse esta frase: é mais fácil para um camelo passar pelo orifício da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Para os pescadores isto era fácil, porque, por exemplo, quando as redes se rompem, os pescadores usam agulhas próprias da pesca e usam cordas, e é muito difícil a corda passar pelo fundo da agulha. E numa linguagem da pesca, a estas cordas chamam-se camelos. Claro que nós que não somos pescadores, logo imaginamos camelos, aqueles animais com uma marreca ou duas, que estão no deserto. Mas realmente camelo é uma corda que os pescadores usam para consertar as redes. Portanto, nós vemos que é importante para nós termos um desapego, não vivermos para as coisas deste mundo. E agora podemos perguntar-nos como é que podemos fugir desta tentação? Como é que nós podemos, por exemplo, resgatar o dinheiro que usamos, o dinheiro que possuímos, de maneira que não nos escravize? O único meio que nosso Senhor nos dá e que nós podemos cegar Satanás é pegar nas coisas deste mundo que temos e, através das obras de misericórdia, transformá-las em bem eterno. Por exemplo, lembrem-se o que diz a Sagrada Escritura em relação ao dinheiro: a verdadeira esmola apaga uma multidão de pecados. E agora podemos perguntar: o que é a verdadeira esmola? A verdadeira esmola é dar a quem não tem, a quem não nos pode pagar. Dar a quem tem e quem nos pode pagar é partilha fraterna, mas não é esmola. A partilha fraterna também é boa, mas não é a esmola. A esmola é dar a quem não tem e quem não nos pode agradecer. E outra coisa, que a tua mão direita faça sem que a esquerda saiba. Portanto, fazer sem ostentação, sem dar nas vistas. Fazer a esmola de tal maneira que só Deus veja. Portanto, com espírito de humildade, não com espírito de soberba. Por isso, esta é a única maneira que nós temos para cegar Satanás e as riquezas deste mundo não nos ofusquem. Claro que não é pecado ser rico. Não, Jesus mesmo conviveu com pessoas ricas. Por exemplo, José de Arimateia era um homem de posses. E José de Arimateia, o sepulcro que ele tinha cavado na rocha para ele deu ao Senhor para ser sepultado ali. Vemos Marta, Lázaro e Maria, eram pessoas de posses.
E realmente o Senhor ia-se hospedar em casa destes 3 irmãos. E eu digo que era pessoas de posse por isto. Vocês lembram-se do Evangelho de Marta e Maria. Vocês imaginem na vossa casa, sem vocês contarem, entrarem 13 homens esfomeados pela porta adentro. Portanto, vocês vejam que realmente os apóstolos e Jesus vinham de caminhadas, de trabalho, da pregação e tudo. Claro, vinham cansados, era preciso dar água a estes homens todos para se lavarem e preparar a ceia para estes homens esfomeados. Imaginem a pobre Marta como ela teve a andar a correr. Por isso é que ela se queixou: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha? Pobre Marta. Jesus disse a Marta que Maria escolheu a melhor parte, mas não disse a Marta: olha, deixa o que estás a fazer e sentar-te aqui. Não, não, Marta, prepara a paparoca que a gente tem fome. Verdadeiramente é preciso a gente ler o Evangelho com olhos. E realmente eu penso que logo que Marta disse isso, realmente Nosso Senhor deve ter posto os apóstolos a trabalhar para Marta e buscar a água e buscar coisas que ela precisava para preparar tudo. Lembrem-se que os apóstolos eram homens de trabalho, homens que estavam habituados ao sacrifício. Por isso, com toda a certeza, que os apóstolos, a partir daquela palavra de Marta, todos puseram-se a ajudar porque todos queriam comer. Isto é a conclusão que eu tiro. Mas eu estou convencido que é assim. Portanto, não é pecado ser rico, como também não é pecado ser pobre. Aonde é que está o pecado? O pecado está... O pobre Lázaro queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém as dava. O pecado está em o rico fechar-se na sua avareza e o pobre não ter o necessário para viver. Por isso, a diferença deve suscitar a solidariedade, deve suscitar a partilha, a caridade fraterna, porque na partilha se junta quem dá e quem recebe. Portanto, quem dá através da generosidade que emprega, Deus o recompensa. Deus, aquele que dá, nunca deixa que aquilo que dá lhe faça falta. E, ao mesmo tempo que ele, o que dá é abençoado, o que recebe e leva o seu coração em agradecimento pelo seu benfeitor. Por isso, na partilha fraterna, os dois ganham cada um à sua maneira. Mas, no entanto, o livro dos Atos dos Apóstolos diz-nos uma coisa que os nossos antigos já diziam também. Há mais alegria em dar do que em receber. Por isso que o Senhor, com a sua graça, nos defenda de todo tipo de tentações e que realmente vivamos com os pés na terra, mas com o coração no céu. Amém.